Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Pedra-Chave da Engenharia. Eu sou o professor engenheiro Charles Oliveira e da série de vídeos sobre patologia das estruturas de concreto, hoje falaremos de um assunto muito importante, fissuras devido ao cisalhamento. No vídeo de hoje, você vai descobrir o que é uma fissura devido ao cisalhamento, como identificar esse tipo de fissura nas estruturas de concreto armado e como diagnosticar de forma correta esse tipo de fissura. Vai saber qual realmente será necessário você conhecer a necessidade de aplicar um reforço estrutural. Nesse caso, você vai entender de forma definitiva o processo de evolução das fissuras devido ao cisalhamento para tomar as suas melhores decisões na sua obra. Bora lá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fissuras no concreto devido ao cisalhamento. Como já vimos nos últimos vídeos dessa nossa série Patologia das Estruturas de Concreto, assim como nas fissuras devido à flexão, nas fissuras devido ao cisalhamento, temos que ter muito cuidado no diagnóstico para acertarmos o tratamento de uma estrutura fissurada. Há casos em que a gente não vai precisar preocupar com algumas fissuras que nós vamos detectar nas estruturas, mas há situações, essas, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai precisar, às vezes, de prever um projeto de reforço estrutural. Então tem coisa que é muito simples, a gente vai conseguir resolver e solucionar o problema do nosso cliente através de uma simples orientação de proposta de reparo. Mas tem coisas que realmente vão precisar de projeto, né? E a fissura devido ao cisalhamento é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção para saber se realmente é uma coisa mais simples, mais tranquila para a fissura, né, ali na hora da sua avaliação, ou se aquela fissura merece um cuidado especial, a gente precisa fazer um tratamento especial ou mesmo um reforço estrutural. Então, nesses casos, nos mais graves, muitas das vezes a gente precisa primeiro elaborar um laudo técnico para depois, pelo laudo técnico, elaborarmos um projeto de reforço estrutural. É o que eu chamo, né, de venda casada. É o que eu falo, né, nas minhas aulas de Romeu e Julieta. Lembra? O laudo, né, é o Romeu e a Julieta é o projeto. Então a gente faz uma casadinha, Romeu e Julieta. Entrega o laudo para o cliente e entrega junto um projeto. Então são dois trabalhos diferentes. Um para você diagnosticar, identificar, registrar em um formato ali A4 de papel para você entregar para o seu cliente, é o que a gente chama de laudo, e o outro é o projeto de reparo, o projeto de reforço, que você entrega normalmente em uma prancha, especificado, quantificado com os materiais e com as técnicas a serem empregadas, que vai resolver direto o seu problema. É o que eu falo, né? A venda Romeu e Julieta é você vender dois trabalhos, faturar em dobro, né? Entregar o laudo e, consequentemente, entregar um projeto de reparo ou de reforço. E no caso que nós estamos avaliando de fissura em cisalhamento, na grande maioria das vezes a gente vai precisar desse casalzinho, né, de Romeu e Julieta, fazermos o nosso laudo e entregarmos o nosso projeto para o nosso cliente. Mas o que são fissuras no concreto devido ao cisalhamento? Porque você precisa saber o que é isso para que você possa registrar as informações no seu laudo e, através do seu diagnóstico, conseguir fazer o seu projeto. Muito simples. As fissuras, né, provocadas aí devido ao esforço cortante são fissuras que aparecem porque as armaduras de cisalhamento não estão suportando. Ou seja, quando você tem estribos, por exemplo, em vigas, que não suportam o carregamento, o esforço cortante daquela viga. Então, o esforço que a gente tem é maior do que a ferragem, a armadura que está ali dentro, preparada para aquele esforço. E, consequentemente, vai começar a aparecer fissuras e pode chegar até mesmo ao colapso. Então, é muito importante a gente avaliar, porque
essas armaduras, elas podem entrar em escoamento, provocando aí uma intensa fissuração no concreto, que pode chegar, inclusive, ao esmagamento e o colapso da própria peça. Né? Olha só essa figura aqui. Essa figura é uma figura feita em laboratório, né? Através de ensaio de flexão. Veja que a região ali do meio, a gente tem uma fissuração elevada relacionada ao esforço de tração. Então está na parte de baixo ali da nossa viga. Mas nas laterais, nós temos a fissuração de cisalhamento. E ali é o que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje. São as fissuras devido ao cisalhamento, que podem, inclusive, levarem à ruptura da nossa estrutura, levar a estrutura a um colapso. Vamos ver aqui alguns exemplos de alguns elementos estruturais que foram fissurados em função do cisalhamento. Olha só, nessa primeira imagem, a gente consegue ver um pilar, né? O pilar ele foi cortado, cisalhado. O que é cisalhamento mesmo, né? Quando nós estudamos lá na mecânica dos materiais, quando nós começamos a estudar a resistência dos materiais, a gente estudou cisalhamento, né? O cisalhamento é aquele corte, quando você corta, né? Ali as forças, elas interagem entre si, uma para cima, uma para baixo, rasgando, cortando a peça. Então, aí naquela primeira foto a gente vê, né, que o pilar ele foi cortado. E se você olhar nessa segunda foto, você vai ver que próximo ao apoio, ali numa viga, né? Então você tem uma viga, tem a laje em cima, e você consegue ver com clareza aqui, ó, você consegue olhar e enxergar as fissuras aparecendo aqui, ó. Então essas fissuras aqui, elas estão aparecendo próximo ao apoio, porque são fissuras devido ao cisalhamento, ou seja, os estribos que estão aqui, ó, que deveriam fazer exatamente isso aqui, ó, o que o estribo deveria fazer aqui, ó? Combater, né? Cortar aquele efeito do cisalhamento. Deixa eu colocar um estribo ali, ó. O estribo tinha que estar passando aqui, ó. A gente tinha que ter um estribo passando aqui, outro estribo, né, passando aqui, outro estribo aqui, olha. Então os estribos da nossa viga deveriam estar passando aqui, ó, fazendo o quê? Interrompendo, né, a seção de corte, interrompendo o efeito do cisalhamento. Então, quando os estribos não têm essa força, esse suporte, né, e aí tem vários motivos, nós vamos ver por que isso acontece, então acaba aparecendo essas fissuras aí, né, que a gente chama de fissuras devido ao cisalhamento. E essas fissuras podem ser muito graves, né? Olha só nessas figuras aqui. Nessas duas figuras mostra também rupturas que foram ocorridas em função do esforço, né, ser ali exercido na peça, causando cisalhamento. Então, veja que é muito importante a gente avaliar, porque pode aparecer uma simples fissura, mas também pode colapsar a nossa estrutura, as fissuras devido ao cisalhamento. Mas e aí? Quando você vai na obra, coloca o pé ali no chão de fábrica, vai analisar a situação de uma fissura, de uma trinca que o seu cliente quer que você olhe na estrutura, o que você deve identificar para saber se é uma fissura ao cisalhamento, né, ou se não é fissura ao cisalhamento? O que a gente tem que olhar? Seja ela, né, uma trinca de cisalhamento, normalmente algumas coisas você vai poder observar. Sabe por quê? Porque existem umas características básicas para a gente descobrir se realmente estamos nos deparando com uma fissura ou cisalhamento. A primeira delas é que normalmente as fissuras devido ao cisalhamento, elas aparecem, elas ocorrem aonde a cortante é máxima, né? E normalmente é ali que surge a fissuração. Então nós já aprendemos lá, quando estávamos trabalhando lá com elementos estruturais, analisando, né, as vigas isostáticas, a gente conseguia ver, né, os esforços cortantes, conseguia ver os momentos fletores, a torção. Então, aonde há cortante, e essa cortante for máxima, que ela tem o seu maior valor, quando a gente faz aquele diagrama, a gente consegue enxergar isso com bastante tranquilidade, vou mostrar isso para vocês daqui um pouquinho, é nesse lugar que vai começar a surgir, né, as fissuras devido ao cisalhamento. Contudo, a seção de concreto, quando ela é insuficiente, ela vai provocar o surgimento dessa fissura. Então, às vezes, você tem uma seção retangular, por exemplo, de uma viga, você está ali com a seção que ela não foi bem dimensionada para aquele elemento. Consequentemente, ela não está suportando a solicitação de cortante
E ali, né, por você ter uma seção de concreto insuficiente, há possibilidades de aparecer ali as fissuras devido ao cisalhamento. Da mesma forma, quando você aumenta a carga da estrutura, então você tem, por exemplo, uma viga, né, e ali o Sonton ele resolve fazer, né, uma mudança de uso, então ele tira aquele ambiente que era, por exemplo, um quarto e vira o estoque da loja dele. Então ele coloca mais cargas. As cargas jogam para a laje distribui as cargas para a viga e a viga distribui as cargas para o pilar. Então, se a laje aguentar a carga, ela vai pegar e vai jogar essas cargas para suas vigas de apoio e essa viga pode não suportar. E se essa viga, quando ela recebe mais carga, ela aumenta o esforço cortante. Então, o esforço cortante máximo aumenta mais ainda. E aí é um ponto que pode aparecer a fissura, né, devido ao cisalhamento. Outra coisa importante é a falta de armadura de cisalhamento. O que é isso? É quando você não coloca os estribos na viga na quantidade, diâmetro e espaçamento esperado para aquela carga. Se você, durante a obra, né, verificar uma situação de execução, muitas das vezes você vê que o pedreiro ali, né, o armador, durante, né, o processo de montagem das vigas, eles vão distribuir os estribos ali dentro, antes da concretagem. Mas, se errar no diâmetro do estribo, errar no espaçamento desse estribo, muitas das vezes é ali que não vai permitir que a viga suporte a carga, né, de solicitação da força cortante e aí, consequentemente, vai fissurar também nessa região. Então, a falta de armadura de cisalhamento ou a sua posição errada, né, consequentemente, vai mostrar para a gente trincas, né, devido ao cisalhamento. A gente consegue ver isso nas nossas obras e identificar isso com facilidade. Da mesma forma que as peças, né, fissuradas devido à flexão, nós também podemos reforçar as peças, né, a fim que a carga, né, atuante ali permaneça inalterada. E nós podemos, inclusive, reduzir a carga, se possível, e manter a estrutura íntegra. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso simplesmente tentar retirar a sobrecarga e eu tirando essa sobrecarga, a minha estrutura passa a trabalhar para aquilo que ela estava sendo prevista. Então, é possível, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Infelizmente, normalmente, quando você chega numa situação que já localiza de cara uma fissura ao cisalhamento, normalmente será necessário propor um reforço estrutural. Então, lá no seu laudo, você vai diagnosticar, relatar no seu laudo que identificou aquele problema e que, para resolver de forma definitiva aquele problema, você precisa estabelecer, né, uma terapia, um projeto de reforço estrutural. Então, no caso de fissuras devido ao cisalhamento, na grande maioria das vezes, principalmente nos casos mais graves, vai ser necessário a gente fazer um projeto de reforço estrutural. Em caso de necessidade de se realizar um reforço estrutural, é importante a gente iniciar pelo alívio das tensões, né, de deformações ali da peça e só depois a gente aplicar o reforço estrutural. Muitas das vezes a gente faz um projeto de reforço estrutural, né, mas a gente esquece de aliviar a carga, por exemplo, da laje, da viga, ou mesmo do próprio pilar, que está ali. Então, normalmente, a gente alivia essas cargas, tirando todas as cargas, prevendo todos os escoramentos, para fazermos ali, né, o nosso reforço estrutural, e o reforço vem a segurar aquela carga quando você retira os escoramentos, quando você coloca a carga, aquele reforço entra em serviço e possa suportar as cargas. Tem que ter muito cuidado, porque se a gente não olhar isso e colocar o reforço estrutural de qualquer jeito, às vezes o próprio peso próprio do reforço estrutural pode afetar a nossa estrutura, né? Promovendo ali mais problemas do que ela já tinha, né? Inclusive o colapso, né? Com o próprio peso próprio ali do reforço estrutural. Por isso que é muito importante a gente saber o que está fazendo, né? Identificar, né,
que era o problema que você está tendo ali. Qual que é o problema? Se o problema é devido ao cisalhamento, então nós temos que resolver colocando, às vezes, mais estribos, fazendo ali um suporte maior para que possa suportar aquelas tensões. Mas isso você vai conseguir estabelecer bem no seu laudo. Na elaboração do laudo, é o momento da gente prever essas informações para que o projetista que for desenvolver, né, o projeto de reforço possa saber o que realmente precisa ser feito. Então é muito importante a gente lembrar que existe um roteiro que nós podemos seguir, né, fazendo um diagnóstico, fazendo a avaliação da estrutura e dimensionando esse roteiro. Mas, né, esse trabalho tem que ser feito exclusivamente por um profissional ali, habilitado e capacitado, que saiba o que esteja fazendo. Primeiramente, né, esse profissional, quando chega numa obra que tem um problema de cisalhamento, ele precisa de diagnosticar, né? Mas e aí? Como que a gente faz para diagnosticar se realmente eu tenho um problema, né, e vendo aquela fissura, ela é devido ao cisalhamento? E eu quero ratificar isso no meu laudo. A gente tem que fazer um diagnóstico, né? E o que é o diagnóstico, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico nada mais é do que a explicação e o esclarecimento dos sintomas. O que é os sintomas mesmo? O sintoma é aquilo que você vê, né? Aquilo que está gritando na estrutura. No caso das fissuras devido ao cisalhamento, o sintoma é a fissura. Então você vê a fissura, então você consegue localizar isso de forma visual, né? Você tem que tentar, através do diagnóstico, identificar a origem do problema. Então, nesse caso específico, você vai atrás, né, da origem. Opa, apareceu esse sintoma me parece que é, né, uma fissura devido ao cisalhamento. Como que eu vou saber? Começa a investigar. Então, começa a procurar a origem, né, através da anamnese, né, perguntando, analisando o projeto, conhecendo como que é o uso daquela estrutura, né? Então, a partir das informações que você vai colhendo dados, você vai identificar a origem daquele sintoma, que muitas das vezes pode ser de uma fissura devido ao cisalhamento. Conhecendo o sintoma que você já viu, identificando, né, buscando as informações da origem, você corre para entender o mecanismo, né? O mecanismo é como que isso se instaurou, né? Ou como que isso se desenvolveu na sua peça, como que essa fissura apareceu, como que isso se desenvolveu. Então você vai entender isso e muitas das vezes você vai ter que designar ali no seu laudo quem foram os agentes causadores, né? E na grande maioria das vezes você vai precisar de juntar toda essa informação para que você consiga entregar um diagnóstico correto. Então, para a realização de um diagnóstico, é preciso levantar bastante informação da estrutura. E aqui que eu gosto de chamar um ponto muito interessante que eu falo com meus alunos. Olha só, muitas das vezes, o cliente manda para a gente uma foto, né? Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Estava aqui em casa, tranquilo aqui, abri o celular, era um cliente mandando para mim uma foto, né, de uma fissura, né? E eu não faço a mínima ideia de que fissura de que é, e mandou também um vídeo lá, próximo lá de uma viga, de um pilar. Ele falou que tinha observado que aquela fissura estava aumentando, né? Ele até falou uma trinca que estava aumentando. Ele queria saber o que é e se era alguma coisa, né, mais grave. Porque ele mandou um vídeo aqui e mandou um áudio perguntando. Eu olhei a figura, eram as 4 fotos, mais um videozinho dele mostrando a região lá em cima, próximo da fissura, ele foi mostrando a fissura assim. Bom, sinceramente, né, pelo mais experiente que você seja, só pela foto e por uma imagem, né, que não retrata bem a situação, não vai ser possível você diagnosticar com certeza o problema. Então eu bati o olho ali, respondi para ele, olha, só pelas fotos e pela imagem, eu posso até ter uma intuição do que se trata, mas para eu te dar uma informação, eu preciso fazer uma inspeção aí no local, né? Se você quiser, a gente pode combinar, eu vou até aí para poder verificar essa fissura para você. Então foi isso que eu respondi para ele. Ah, por quê? Porque só pela foto ou pelo vídeo a gente pode errar. E se a gente errar o nosso diagnóstico, é fatal. Errou o diagnóstico, a gente vai colocar tratamento errado. Então a gente pode estar colocando, inclusive, em risco,
né? As pessoas que estão utilizando a edificação e a própria edificação, né? Então é muito importante que faça o diagnóstico ao buscar informação no local, porque é lá que a gente vai precisar de analisar a situação que a gente está vendo, aquele sintoma, a gente vai coletar as informações que sejam suficientes ali para que nós possamos fechar uma conclusão. Então eu preciso dar uma olhada no amplo, eu preciso dar uma olhada no geral. Não há que se falar em reforço estrutural, né, de qualquer elemento estrutural sem você olhar a região, a vinculação daquele elemento estrutural. Então, da mesma forma, aqui no nosso assunto, que é as fissuras devido ao cisalhamento, nós também temos que ter bastante cuidado para dar o nosso diagnóstico. Por quê? A gente tem que lembrar que somente com um diagnóstico correto que será possível a gente resolver o problema de forma definitiva com a solução corretiva adequada. Então não dá para arriscar. E é durante esse levantamento de informação no processo de diagnóstico que nós temos que focar em alguns pontos importantes, né? Verificar a localização exata do ponto, se está mais no meio da viga, se está mais no canto, se está próximo aos apoios. Olhar o número de fissuras, se apareceu uma só, se ela teve abertura maior ou menor, né? Se ela está uma fissura, vamos chamar assim, uma rachadura, né? Uma fissura com abertura muito maior. Lembrando que, né, a designação de fissuras, microfissuras, rachaduras, brecha, o que diferencia é a abertura, né? Então, normalmente, a gente fala que as fissuras têm aberturas menores, as trincas têm aberturas maiores, as rachaduras maiores ainda, as brechas maiores ainda. Mas no seu laudo, quando você for escrever, né? Lembrar de Romeu e Julieta? Então, você precisa fazer primeiro o Romeu, o laudo. Então, no seu laudo, você vai estabelecer, né? De tantos a tantos milímetros de abertura é microfissura, de tantos a tantos milímetros de abertura é fissura. E a partir daí passa a ser trinca e a partir da trinca passa a ser rachadura. Então, você pode escrever. Mas daqui pra gente, durante as nossas aulas, nós vamos estar trabalhando como sinônimo de fissuras com trincas, né? Ou seja, para nós aqui, trincas e fissuras são aberturas que nós precisamos ter cuidado. Então, é lá na obra, lá no local, é que você vai fazer a sua análise, vai fazer o seu diagnóstico buscando essas informações. Então você precisa conhecer as características geométricas da sua peça, as medidas, né? Então isso aí você consegue, inclusive, pegar com uma trena. Então você consegue medir, né, ali a base, a altura, consegue pegar o perímetro, leva, né, para o escritório se você quiser trabalhar ali. Você pode, inclusive, ter outras propriedades, né? Momentos de inércia, você pode estar verificando ali qual que é a rigidez, pode verificar muita coisa durante o seu diagnóstico, principalmente se você vê alguma coisa que necessita de um ensaio, né? Ou mesmo de um teste complementar naquela estrutura que você está avaliando. Então, é nesse diagnóstico, no primeiro momento, que você vai ver se você vai precisar de fazer uma esclerometria, se você vai precisar de fazer uma pacometria, se vai precisar de utilizar uma ultrassom para analisar aquela estrutura, se vai avaliar ali se realmente precisa avaliar potencial de corrosão. Então, essas coisas você só consegue fazer olhando, indo ao local, né? Chegando na obra. Não dá para fazer isso pela foto, não dá para fazer isso pelo vídeo. Então, é preciso nós, né, temos a consciência de que para a gente conseguir escrever o nosso laudo, a gente tem que fazer um levantamento de informação para matar o nosso diagnóstico, para chegar no diagnóstico conclusivo. Dentre essas informações, você precisa ainda analisar muitas das vezes a disposição das armaduras ao longo da peça. E nesse caso, como a obra já está existente, muitas das vezes não será possível a gente ver ao olho nu, né? Aquilo que a gente chama de aceitabilidade sensorial, ou seja, aceitar aquela deformação. A gente às vezes vai olhar e falar, olha, aparentemente não deformou tanto, mas eu preciso conhecer o que eu tenho de aço dentro dessa estrutura. E aí sim, você vai precisar, né, de fazer ali a indicação no seu laudo, ou mesmo já propor esse trabalho no local, de investigar, né, e identificar essas armaduras, né, através de ensaios. E aí a gente sabe que tem diversos tipos de ensaio. Inclusive, depois eu vou trazer para o vídeo, né, para eu poder falar com vocês quais são os principais, né, ensaios que a gente realiza no concreto. Tem ensaios destrutivos, tem ensaios não destrutivos e tem ensaios que o pessoal chama de semidestrutivo. Então,
a gente precisa de alguns ensaios. É igual quando você vai ao médico. Quando você chega lá no médico, né, o médico te pergunta, o que eu posso te ajudar? E aí você fala, estou sentindo isso, isso e isso. Ele fala, ok, vou te dar aqui um pedido de exame, você faz o exame e traz aqui para mim para eu poder ver o melhor remédio para poder atacar o que você está tendo. Então, da mesma forma, as estruturas. Então, muitas das vezes, para você identificar as propriedades físicas e mecânicas dos materiais que está constituído ali, aquela sua peça que você está analisando, os materiais que está constituindo aquilo, você precisa, né, indicar alguns exames. Então, você pode fazer isso diretamente no laudo ou você já pode propor, né, a resolver isso durante, né, a sua investigação, durante a elaboração do seu laudo. Você já pode realizar esses ensaios, você mesmo fazer ou terceirizar, né, ali com um parceiro, faça e entregue ali os resultados. Com os resultados na mão, o seu diagnóstico já vai estar pronto. Então, você vai avaliar, né, através do seu laudo, qual é a necessidade, né, de risco, né, o grau de risco daquela estrutura. E se precisa, para se reparar, se você precisa realmente fazer um projeto de reparo ou um projeto de reforço, ou se aquelas fissuras são insignificantes, né, para a carga que está submetida, para a situação que está sendo observada. Né? Então é muito importante você fazer isso. É isso aí. Você está gostando, né, desse tipo de conteúdo? Depois comenta aí se você está gostando, se quer que eu trago, né, sobre os ensaios, né, referente aí o que a gente pode utilizar para o nosso diagnóstico. Escreve lá nos comentários, curte aí, compartilha e a gente vai seguir aí dando o nosso melhor para vocês dentro desse nosso conteúdo. Agora, nós vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre como você vai identificar essas fissuras, mas, já que você viu que ela está lá, como é que ela ocorre? Então, nós temos que investigar um pouquinho mais profundo, né, como ocorrem essas fissuras devido ao cisalhamento nas peças que nós estamos analisando, principalmente nas vigas, né, que é onde a gente mais tem problemas de fissuras devido ao cisalhamento. Essas fissuras, normalmente, elas ocorrem perpendicularmente à trajetória dos esforços principais de tração. Então, olha só que interessante essa figura que eu vou mostrar para vocês. Aqui você tem uma figura de uma viga biapoiada, que a gente tanto já conhece, né? Essa viga, então, é uma viga isostática, ela está submetida ali a um carregamento, né? Então, esse carregamento exerce nela solicitações e, consequentemente, ela mostra para a gente aí um arco de compressão. Então, você vê no pontilhado que eu tenho o arco de compressão dessa peça, né? Então, ela está mais comprimida aqui no meio, no banzo superior, e ela está mais tracionada no banzo inferior. E veja que os principais esforços de tração é exatamente essas linhas que estão aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, que eu estou passando aqui de azul, são os principais esforços de tração na minha peça. E aí, a regra do jogo, para você identificar aonde ocorre a fissura devido ao cisalhamento, é você sair daqui perpendicular. Então, você vem aqui, ó, e sai de uma linha perpendicular aqui, você consegue identificar mais ou menos o caminhamento fácil, né, para você identificar aí essa situação. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, de cor diferente, e você vai ver, olha, quando eu saio aqui, ó, a 90 graus daqui, ó, uma linha mais ou menos aqui, ó, a 90 graus, cortando a 90 graus, né, o esforço principal, que é esse de azul, ó, quando eu corto mais ou menos 90 graus nele, eu tenho o caminhamento da fissura. Então, o caminhamento da fissura é dado dessa forma. Então, as fissuras, elas são praticamente verticais aqui no meio, ó. Aqui no meio ela vai ficar praticamente em pé, ó, aqui no meio. Mas nos cantos elas serão inclinadas. Então é isso que a gente vai começar a entender, a avaliar, para a gente poder chegar na obra e fazer essas nossas considerações quando a gente bater o olho em uma fissura. Olha só para você ver. A gente consegue facilmente identificar isso quando a gente separa essa viga em 3 trechos. Então as fissuras, elas são praticamente verticais no terço intermediário, no meio ali, e aos vãos, a gente vai ver que ela começa a inclinar. Então, se eu separar aqui em 3 pedaços, olha só o que acontece. Aqui no meio, no primeiro, né, nesse terço médio aqui, ó, eu tenho as fissuras aparecendo praticamente em pé.
Agora, nos cantos, elas saem inclinadas. Olha, ela sai daqui inclinada, sai daqui inclinada, sai daqui inclinada. Da mesma forma, do outro lado, ó, ele sai com as fissuras inclinadas. Então, eu tenho mais próximo aos apoios, eu tenho saindo inclinado a minha marca, o meu sintoma, né? A minha fissura, e mais no meio, eu tenho ela saindo um pouco mais em pé. Então, isso é interessante a gente entender. Por que que isso acontece deste jeito que está aí, né? Por que que no centro dessa viga bem apoiada o esforço cortante é nulo, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, né, um diagrama que eu posso analisar os esforços. Então, veja que aqui no meio eu tenho momento máximo. E quando o momento é máximo, né, a minha cortante é nula. Então, consequentemente, aqui eu não tenho muita inclinação devido, né, essa cortante nula. Então, veja que eu tenho aqui as minhas tensões, né, de tração passando aqui, ó, e automaticamente eu tenho que sair mais ou menos paralelo ali, ó, praticamente ortogonal ali, aquela tensão, com o caminhamento da minha fissura. Então, no meio, nessa seção aqui do meio, ó, eu tenho mais solicitação de quê? De armadura de flexão, que é a armadura longitudinal. E nos cantos que vão surgir a necessidade, nesse caso, de cortantes maiores que vão exigir para nós, os estribos, que vão exigir para nós a armadura de cisalhamento. Então é muito importante a gente entender isso, né? Entender que no centro ali dessa viga biapoiada, nesse caso desse exemplo, né, a gente tem uma cortante nula, mas tem um momento máximo. Então, as fissuras devido à flexão na região central vão aparecer mais para cima, assim, ó. Então vão aparecer dessa forma. E nos cantos vão sair aí, né, perpendicular à tensão principal, né? Então vai sair aí aproximadamente 45 graus aqui esse tipo de fissura. Bom, agora que você já entendeu isso aí, você tem que analisar o que acontece junto aos apoios, né? Porque junto aos apoios, as fissuras elas vão se inclinar ali a 45 horizontal, né? Devido à influência da força cortante. Então, se eu pegar aqui, ó, e for analisar, né? Pego lá na minha obra, através de um próprio esquadro, eu consigo, inclusive, passar lá e verificar que quando eu tenho fissuras mais ou menos com esses aspectos aqui, ó, eu estou me deparando com uma situação aonde eu tenho fissura devido ao cisalhamento. Então é fácil. Agora, a gente tem que ter bastante cuidado, porque normalmente as fissuras, na grande maioria das vezes, elas vão sair aqui perto de 45. Então esse ângulo aqui, esse alfa, normalmente é 45 graus. Então a gente consegue tirar com um esquadro. Mas pode acontecer de você estar analisando vigas mais altas, e nos elementos mais altos existe uma tendência, né, da gente ter um ângulo de 60 graus. Então é importante a gente ter, né, um instrumento ali, né, uma régua que tenha, né, a angulação, para que você possa estabelecer ali melhor durante a elaboração do seu laudo, né? Então você pode ter mais firmeza ao responder que aquela fissura que você está enxergando é uma fissura realmente devido ao esforço cortante, que é uma fissura devido ao cisalhamento. Então, quando a gente está numa estrutura nessas considerações, as maiores aberturas que você vai conseguir enxergar a olho nu, normalmente vai ser nessa parte do meio aqui, ó, nas fibras inferiores. Então, na grande maioria das vezes, nas fibras inferiores é que você vai enxergar as fissuras. Dificilmente você vai achar fissuras nessa região aqui, ó, se o problema for um problema de flexão, se for um problema relacionado a cisalhamento ou falta de armadura longitudinal. Então, normalmente, as fissuras vão estar mais abertas aqui. Então, se elas estiverem abertas aqui, vai estar aberta, mas bem, né, bem discretas. Ela pode subir, a fissura pode subir, ela pode aparecer aqui em cima, porém, bem mais discreta. Então, quando ela chega, né, aqui em cima, ela está bem mais discreta do que a abertura que você consegue identificar nessa parte de baixo. Então, para as vigas, né, que são deficientes de armadura de cisalhamento, de estribos, né, ou mesmo no caso que tem falha lá na ancoragem, naqueles apoios, a gente pode ter, né, uma situação diferente do surgimento. Pode ser que aqui nesse meio não apareça nenhuma fissura, né? Ou seja,
pode acontecer alguma coisa parecida com isso aqui. Então, quando eu estou numa situação aonde eu tenho deficiência na armadura de cisalhamento, ou onde eu tenho problema lá na ancoragem, ou seja, deficiência na ancoragem, na grande maioria das vezes não aparecem fissuras para mim aqui no meio, porque as armaduras de flexão aqui estão segurando bem aqui as fissuras, mas aparecem as fissuras inclinadas, que podem ser, né, a 45, aí próximo aos apoios, né, ou mesmo a 60, né, quando você está com vigas mais altas. Bom, agora que você já entendeu como que isso acontece, né, como que é o procedimento básico de olhar ali para a viga, de olhar para a estrutura e localizar, né, ali qual que é a fissura devido ao cisalhamento, você precisa entender um pouquinho mais como que isso aí acontece. Nós precisamos entender melhor como que é o comportamento da resistência da viga e como que essas fissuras vão evoluindo ali, ó, conforme o tempo, conforme a carga. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Para eu poder conseguir mostrar para vocês a evolução dessas fissuras e mostrar para vocês o comportamento resistente da nossa viga, da nossa estrutura, eu trouxe aqui, né, o que a literatura mostra para a gente sobre este assunto. Imagina vocês têm uma viga biapoiada como essa. Essa viga biapoiada, ela está submetida aí, ó, a duas forças, né? E nesse caso aí, essas forças são iguais e equidistantes aos apoios, ou seja, eu tenho duas forças ali atuantes de 35 kN. Consequentemente, a gente vai armar essa estrutura, vamos colocar os estribos, né? Então você vai vir bonitinho aqui, ó, coloca os estribos aqui, tudo bonitinho. Normalmente os estribos, né, a gente trabalha com eles a 90 graus, né, em relação aqui à horizontal, né, da nossa viga. Então você vai traçar aqui os seus estribos e vai colocar ali, né, a armadura principal, a armadura longitudinal aqui, né, e aqui você tem a armadura de porta-estribos passando aqui. Então a sua estrutura está armada. Então, normalmente, é o que você encontra nas obras. Normalmente, as obras têm vigas desse jeito. Mas o que seria, por exemplo, esses 35 kN aqui, esse aqui? É como se você tivesse um pilar, né? Imagina que você tem aqui uma obra. Então, você está aqui, ó, com um pilar aqui, você está aqui com um pilar aqui, e aqui embaixo você tem uma garagem. Então, aqui não tem pilar intermediário. Mas aqui, ó, esse pilar às vezes segue para o andar de cima, às vezes esse pilar aqui segue para o andar de cima, e aqui, por exemplo, aparece, né, um pilar para dividir os cômodos, por exemplo. Então, esse pilar, por exemplo, vamos colocar dois aqui para ficar parecido com o desenho, né? Então, aqui, ó, esse pilar aqui, ó, e esse pilar aqui, então, esse pilar e esse é exatamente essas cargas aqui, ó, que não necessariamente são 35 kN, né? A gente tem que calcular as cargas. A gente calcula a carga passando pelo peso próprio, vindo a carga que vem da laje, a carga que vem da viga, carga de alvenaria. A gente levanta as cargas e vai chegar nessa carga. Então, é como se eu tivesse uma viga, né, apoiada aqui, ó, nesse pilar P1 aqui, né, apoiada aqui, ó, nesse pilar P2. Então, eu tenho aqui a viga P1 e a viga P2. Consequentemente, né, eu vou nascer com um outro pilar aqui, ó, para eu poder fazer aqui a minha estrutura e separar os meus cômodos, por exemplo. Aqui eu não tenho pilar, né? Poderia ser uma loja, poderia ser uma garagem, mas eu tenho pilar nascendo na viga. Então, está nascendo na viga, então ele gera uma carga aqui, ó. A gente chama de carga concentrada. Nesse caso aqui, estou mostrando, é como se fossem essas duas cargas de 35 kN. Mas por que eu estou trazendo este exemplo? Para que você possa entender o que acontece com a fissuração. Esse é o objetivo de eu trazer isso. Agora você já sabe que isso é uma viga biapoiada, já sabe que ela tem aço, né? Ela tem armadura, né, para poder combater o esforço cortante, tem armadura para combater o aumento fletor, que são armaduras longitudinais e armadura de cisalhamento, e ela está aí submetida a duas cargas, né, aí concentradas, nesse caso aí, 35 kN. Então vamos analisar o que acontece com o esforço cortante em função das fissurações que podem aparecer. Em caso de baixo carregamento, imagine que você tem ali um carregamento pequeno, né? Aquela força 35 ele seria uma força bem pequena, né? Ou mesmo nem exista, né? Por exemplo, então você vai ter, né, um sobrecarregamento na estrutura pequeno. Então, com cargas bem pequenas, por exemplo, poderia fazer o cálculo com essas cargas de 35 aqui só para você ver. Então, eu fiz o cálculo aqui, ó, considerei 20 kN, né, por metro de carga distribuída. Da onde saiu isso aqui, né? A gente que já estudou lá na isostática, já fizemos, né, concreto armado, a gente sabe que essas cargas distribuídas, elas vêm. É a carga que a laje joga na viga, mais as cargas de alvenaria, mais a carga de peso próprio da viga. Então, fazendo aqui,
estimando uma carga de 20 kN por metro, uma carga distribuída nessa viga. Somando aí com essa carga, né, que seria a carga, por exemplo, de 2 pilares, 2 cargas concentradas de 35 kN, eu consigo construir, né, ali pela isostática, o diagrama de esforço cortante, que nesse caso eu fiz aqui no F-Tools, fica mais ou menos com essa carinha aqui, ó. Então veja, é uma coisa importante aqui. Então isso aqui é um diagrama, né? Esse aqui é um diagrama de esforço cortante. Então, no diagrama de esforço cortante, eu analiso que aqui, ó, no apoio, né, eu tenho 95 kN de solicitação, né? Da mesma forma no outro lado. Nos dois apoios eu tenho 95 kN. Então, para essas cargas que eu coloquei aqui, são cargas, vamos dizer assim, para cargas pequenas, eu tenho cortantes pequenas. Claro, né? Então, se eu tenho carga pequena, cortante pequeno. E quando isso acontece, né, essas forças pequenas atuantes na peça, muitas das vezes pode acontecer, não é tão comum na construção civil, né, na nossa obra do dia a dia, mas pode acontecer da tensão de tração, né, que está ali atuante na minha peça ser menor do que a resistência do concreto à tração. Ou seja, o concreto que está ali está absorvendo a tensão de tração. Então, quando a carga é muito pequena, isso acontece, né? Nesse caso, não aparecerão fissuras. Né? Por quê? Porque o concreto, como ele está absorvendo ali, né, as tensões que ele está sendo submetido, ou seja, a resistência à tração do concreto é maior do que o que ele está sofrendo de solicitação à tração, então ele absorve e ele não fissura. Então, nesse caso, quando isso acontece, é o que a gente chama de estádio 1. Né? Então, na verdade, né, essa viga, eu poderia falar que ela está com uma carga bem pequena e que ela não está fissurada e que ela está no estádio 1. Né? Então, nessa fase, origina-se um sistema de tensões principais de tração e de compressão. Isso é muito difícil acontecer na prática, né? Na nossa obra do dia a dia, é difícil a gente ter uma peça onde o concreto está absorvendo ali as tensões, né, de tração. Porque a tensão de tração do concreto normalmente é um pouco baixa, né? Ela é em torno aí da casa de 10, 12% da tensão que ele resiste à compressão. Então, no estádio 1, a gente parte do momento que o concreto está resistindo aos esforços de tração. Então, quando isso acontece, não tem fissuras, não aparecem as fissuras. Então, você não vai enxergar a fissura na sua peça se a sua peça estiver trabalhando no estádio 1. Mas não é isso que você vê no dia a dia. Na grande maioria das vezes, a gente precisa colocar um pouco mais de carga. Então, imagina agora que eu mudei aquela carga de 35 para 72. Então, aumentei a carga. Olha só que interessante. Quando eu aumento a carga, né, aumenta o quê? O esforço cortante. Então, aumentei o carregamento, aumenta o esforço cortante. Ó, era 95 e agora passou para 132. Né? Então, veja que teve um aumento do esforço cortante. Quando isso aqui acontece, na grande maioria das vezes, né, a tensão de tração agora já é maior do que o concreto consegue resistir à tração. Quando isso acontece, né, de olho nessa região inicial do meio aqui, ó, entre as duas cargas, vão aparecer as primeiras fissuras da flexão. Né? Ou seja, essas fissuras vão aparecer, mas como a gente coloca aço para poder segurar essas fissuras naquela região de baixo ali, ó, a gente tem ali, né, começando a aparecer as fissuras, mas você coloca o aço, coloca a armadura longitudinal. E aí, o concreto não aguenta mais, né, suportar as tensões de tração, mas o aço vai fazer esse papel, o aço vai segurar. Então, eu falo que naquele meio ali, onde o aço que agora está segurando as tensões, né, de tração, eu estou trabalhando no estádio 2. Então, no meio ali, ó, entre 72, as duas cargas de 72, eu tenho ali a viga trabalhando no estádio 2. Então, ela não está trabalhando no estádio 1, porque no estádio 1, né, eu sei que o concreto resistiria às tensões de tração, mas agora já não resiste mais, eu botei mais carga. Se eu coloco mais carga, o concreto não aguenta, quem vai aguentar vai ser o aço, e aí sim, nós estamos no estádio 2 e vão aparecer as primeiras fissuras. Muitas das vezes, lá na obra, a gente não consegue enxergar a olho nu essas fissuras. Às vezes são fissuras microscópicas que aparecem ali, porque o concreto não está resistindo à tração. O concreto ele fissura, mas muitas das vezes a gente não consegue ver. Você chega lá na obra, olha, não tem fissuração nenhuma. E não há problema, desde que tenha o quê? Armadura longitudinal nessa peça. Então, a resultante de tração, né, ela vai ser resistida pela armadura longitudinal.
Então, essa armadura longitudinal que vai estar passando ali, ó, ela vai segurar para não deixar essas fissuras aparecer para a gente. Então, na grande maioria das vezes, nesse caso específico, lá próximo aos apoios, né, ali a gente tem o início da fissuração nessa região do meio, mas lá perto dos apoios ainda está trabalhando no estádio 1, né, e às vezes não está fissurado. Então, as fissurações começam a aparecer dessa forma. Mas olha só que interessante. E se eu continuar aumentando a carga, eu coloco mais carga, então tira aquela carga lá e aumento para uma carga maior. Eu aumento ainda mais o meu esforço cortante. E aí, quando eu aumento mais ainda o meu esforço cortante, o que pode acontecer? Eu vou aumentando as fissuras do meio para o canto. Então, eu vou tendo mais fissurações aparecendo, porque quanto maior a carga, mais solicitação a peça vai tendo. E se eu aumentar ainda mais a carga, colocar mais carga ainda, boto uma carga de 120, olha só o que acontece? Aumentou, né, a minha cortante e, consequentemente, eu tenho lá no meio fissuras de tração já aparecendo, e aí, nesse caso, quando a carga é aumentada, você consegue até ver essas fissuras, consegue ir lá na obra e detectar as fissurinhas lá do jeitinho que está aqui nesse meio. É que vai estar trabalhando no estádio 2. Às vezes ainda não é grave, às vezes a armadura ainda está segurando, mas vai começar também a querer fissurar também próximo ali aos apoios, ali depois do meio, por causa das fissuras devido ao cisalhamento, porque aumentou muito, né, ali, né, a nossa cortante, nosso esforço, né, de solicitação exige mais armadura, né, armadura de cisalhamento. Então começa a aparecer mais fissuras nesse canto, igual está na imagem mesmo, né, começa a aparecer mais fissuras. E às vezes, muitas das vezes, se você continuar aumentando essa carga, veja que a viga já está trabalhando todo no estádio 2, e só lá nos apoios, né, que é a região que ainda está isenta de fissura. Né? Então, lá nos apoios não tem fissura ainda, porque está bem em cima dos pilares, mas o elemento já está todo fissurado. E muitas das vezes você não consegue enxergar isso, igual eu disse. Às vezes você vai lá na obra, você não consegue ver as fissuras, mas por dentro, ali dentro das partículas, né, da ligação do concreto, a gente tem essas fissuras, né? E é muito importante a gente ter essa consideração. Por quê? Porque se aumenta mais a carga, né, o São Antônio já está nessa situação aí, trabalhando tudo no estádio 2. Né? E muitas das vezes o prédio ainda está tranquilo, a casa ainda está tranquila. Ele resolve fazer mais um andar, ele resolve colocar mais uma alvenaria para fechar, ele resolve trocar o telhado por um terraço, então ele vai mudando a carga. E quando ele aumenta muito a carga, esse apoio aí, que já não estava fissurado, ele já passa a querer ficar fissurado também, ou seja, aumentando mais ainda nessa cortante. Chega uma hora que a estrutura não aguenta, seja uma hora, né, que esse esforço cortante é tão alto que eu tenho colapso da estrutura. Então as fissuras vão aparecendo, né, ela vai contando essa história para a gente. Então é muito importante vocês entenderem, né, o que está acontecendo, porque durante a sua inspeção é que você vai fazer toda essa avaliação. Então veja todo aquele diagnóstico que eu te mostrei que você precisa fazer, né, para você chegar e ter certeza em qual estágio que você está ali naquele problema, para que você possa saber se o elemento estrutural, né, você pode concluir que ele vai fissurar, né, ou não. Você vai concluir se ele pode ser tratado, reparado ou não, se ele tem que ser reforçado, ou em alguns casos, né, bem eventuais, até mesmo demolidos, né? Então é muito importante para você concluir, né, o quanto maior for o esforço cortante, você vai saber que maior vai ser a probabilidade daquele elemento estrutural entrar em colapso. É isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né, que eu estou trazendo nessas aulas. Eu quero trazer mais aulas para vocês, quero ajudar vocês. Eu tenho uma missão, né? A minha missão é ajudar os engenheiros aí a conhecer bem o tripé da pedra-chave, né, que é conhecer bem o diagnóstico, fazer bem o laudos e fazer bem os projetos de reforço estrutural. Então, no próximo vídeo, para dar sequência aí, né, a série de patologia das estruturas de concreto, eu vou trazer para vocês, né, quais são as principais causas de surgimento de fissuras devido ao cisalhamento. No próximo vídeo, eu vou trazer quais são os modos de rupturas que podem acontecer. E, por fim, eu vou trazer para você, passo a passo, como resolver os problemas
né, através de reforço estrutural com chapa de aço. É isso que eu quero trazer para vocês no nosso próximo vídeo. Então fique ligado que essa semana ainda eu vou soltar o próximo vídeo que vai dar complementação a essas informações para que você possa, de forma definitiva, saber identificar, registrar no seu laudo, fazer o projeto de reparo e dar o suporte ali que o seu cliente precisa. Então é isso que a gente precisa conhecer. Conhecer um bom diagnóstico, realizar um bom laudo, fazer um bom projeto, uma boa execução, cliente feliz, né? E você dobrando o seu faturamento. Além de fazer o seu laudo, você entrega para o seu cliente o seu projeto. E é isso que eu quero te ajudar, né? A minha missão aqui é te ajudar a dobrar o seu faturamento fazendo um laudo bem feito e através do laudo você propõe uma solução e essa solução você entrega em forma de um projeto. E aí você pode cobrar 2 vezes, porque são 2 trabalhos, né? É um trabalho de elaboração do laudo e um trabalho de elaboração do projeto, que é o que eu falo de você faturar em dobro. É isso, essas são as bibliografias que eu trouxe para vocês, né? Me sigam aí, né, nas redes sociais e eu espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Agora vai, que o mundo é seu.